A semana termina com neve no Brasil. Pois é, a onda de frio que atingiu a maior parte do país fez nevar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Em algumas cidades, os hotéis atingiram capacidade máxima de turistas que fazem festa para aproveitar, então, o fenômeno raro no Brasil. Dá uma olhada nas imagens. Aqui no Hotel Fazenda, Rota dos Cânions, em Bom Jardim da Serra. Já na cidade de São Paulo, na véspera do frio recorde, fiscais da prefeitura e militares promoveram mais uma rapa no centro da capital paulista. No final da tarde desta quinta-feira, eles tiraram cobertores e barracas de moradores em situação de rua que estavam na Praça Santa Isabel. A gente vai dar uma olhada no depoimento. O que aconteceu? Nós estávamos aqui tranquilo, de boa, todo mundo de boa, aqui conversando, a reunião, nós estamos sempre juntos aqui, as malocas, tudo de boa. Moradores de rua nós somos. E nós fomos aí, saindo da barraca, chegou um monte de polícia aí, mandou arrancar todas as barracas e fora que humilharam nós aqui, ó. Embaixo de chuva. E tem outra coisa. Prefeito, governo, não teve ordem de ninguém, não teve nenhum decreto, nenhum papel. Eles chegaram aí de um monte de viatura, de moto, de Rocan aí, ó. E só levou, ainda veio catar bagulho e levou barraca, um monte de barraca dos outros aqui embora aqui, ó. Agora tem gente embaixo de chuva. E agora? O camarada foi e doou pra nós, o pessoal doou pra nós, o pessoal de bom coração doou pra nós as barracas. E o pessoal que foi sem barraca quis levar as barracas embora agora. Como vai fazer? Entendeu? E agora, embaixo de chuva, em meio de pandemia, aqui é uma praça pública. Aqui é Princesa Isabel, nós somos um lugar público. E é o seguinte, nós não tem condições de, não tem uma moradia, não tem um lugar pra ficar. Então nós ganhamos essas barracas, instalamos aqui, ó, e estamos de boa, tranquilo, nós não mexe com ninguém. Agora vem eles aí o choque aí, veio aí pra tirar nós daqui. Pra que foi isso aí, meu? Que humilhação foi essa aí? Quer tirar nós daqui? Não, foi a PM, foi a Polícia Militar. Foi o choque que veio aqui tirar nós daqui. Olha que humilhação, nós embaixo de chuva, nós tivemos que desmontar as barracas pra ir embora. E agora nós vai pra onde? Mas aqui é um lugar público. Pois é. O Supremo Tribunal Federal proibiu que o governo Bolsonaro produza dossiê de funcionários públicos que apoiam movimentos antifascistas. Elaborado pelo Ministério da Justiça, esse documento foi revelado pelo portal UOL. Com essa decisão, o STF proíbe a produção e compartilhamento de informações de atividades políticas dos servidores do governo. Esse dossiê também é alvo de uma investigação no Congresso Nacional. E a Câmara manteve o veto de reajuste de salários a servidores até dezembro de 2021. Derrubado pelo Senado, esse veto passou por votação na Câmara dos Deputados ontem e foi mantido por 316 votos pela manutenção e 165 contrários pela derrubada desse veto. A loja de chocolates de Flávio Bolsonaro recebeu 1.500 depósitos em dinheiro entre março de 2015 e dezembro de 2018. A Rede Globo teve acesso aos extratos bancários da franquia da Copenhagen, que, de acordo com investigações, pode ter sido usada para a lavagem de dinheiro. Os depósitos de valores repetidos, inclusive, foram feitos na boca do caixa e em caixas eletrônicos. O filho do presidente Jair Bolsonaro é acusado de liderar o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Steve Bannon foi solto depois de pagar fiança de 5 milhões de dólares. O guru da família Bolsonaro, estrategista da campanha que elegeu Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, Bannon estava preso acusado de fraude. De acordo com o Departamento de Justiça americano, ele desviou dinheiro de um fundo de arrecadação de recursos para a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. E para terminar, uma última notícia, a gente vai mostrar um vídeo que registra o encontro do ex-presidente Michel Temer com empresários e políticos na capital paulista. Essas imagens foram divulgadas no Instagram do empresário Beto Saad, que participou dessa reunião na noite da última quarta-feira. Saad definiu essa noite como, abre aspas, um encontro especial que reuniu grandes empresários, autoridades políticas, amigos, grandes experiências, reflexões importantes e emocionantes contadas pelo ex-presidente Michel Temer sobre a missão humanitária realizada no Líbano na semana passada, fecha aspas. Tem um vídeo também que foi publicado, e a gente vai dar uma olhada nesse vídeo agora.
Permitir você rever a sua manifestação. Ele é um libanês. Veja a relação, por favor. Que viagem boa, viu? Que viagem boa. Nós estamos comentando. Para quem quiser assistir São Paulo e Bahia. Coisinha linda de Deus. E é o meu amigo mais antigo dessa hora aqui. A gente comenta agora um pouquinho sobre essas notícias com o Leandro Fortes, que nos acompanha nesta sexta-feira. Oi, Leandro, tudo bem? Oi, Thalita, tudo bem? Como vai? Tudo certo também. Leandro, no mínimo imoral essas imagens de Temer falando sobre a viagem, ali com um copinho de vinho, olha, enfim. Thalita, isso concorre com o anão de Corumbá. Assim, é mais um desses deboches absurdos da elite, da classe dominante brasileira, com a população, com o país, com a história do Brasil, né? Assim, primeiro que o Temer foi prestar contas da sua viagem de pacificação ao Líbano, num desses clubes exclusivos de São Paulo, que é um arremedo, né? Um pastiche, uma cópia patética desses clubes exclusivos da velha Inglaterra. Essas pessoas ainda vivem no século XIX, pensam como no século XIX, são homens brancos do século XIX, sentados em poltronas de couro e fumando charuto e se comportando como lords ingleses. São caboclos querendo ser ingleses, né? Então, assim, essa filmagem ridícula, infantiloide, né, com o Temer e seus amigos, ele não está representando ninguém aqui. Eu repito, é uma vergonha que a comunidade libanesa brasileira, tão importante, histórica, política, economicamente para o país, seja representada por essa gente, por essa elite patética, né, por essa elite que tenta copiar as velhas elites coloniais. Assim, é uma gente ridícula e sem nenhuma noção. Esse vídeo só é mais um anão jogado para o céu no meio da nossa história, da nossa vida, viu, Thalita? É ridículo, é patético. Essa gente não tem limites no ridículo. Fica parecendo foi uma semana de turismo no Líbano, realmente, pelo grande encontro, viagem. E ainda tem uma coisa linda de Deus, né? É uma coisinha linda, quer dizer, é uma coisa... Assim, é inacreditável. Esse é o ponto que chegamos, Thalita, infelizmente. Quero trazer uma outra notícia para você, Leandro, que é sobre essa loja da Copenhagen. Eu lembro que numa conversa que a gente teve, você chegou a questionar o porquê da Copenhagen, inclusive, não ter ainda liberado, de fato, esses extratos bancários, não ter se pronunciado sobre essa lavagem de dinheiro que poderia ter acontecido numa das suas lojas, e agora a gente tem acesso a esses extratos que comprovam que, de fato, esses depósitos foram feitos, né? Agora, essa investigação da rachadinha parece que também está demorando muito para continuar se desenvolvendo. É um jogo de pressões. No caso específico da Copenhagen, o que me admira agora, nesse momento, Thalita, é que essa franquia não tenha tomado uma posição em relação a essa loja, a esse franqueado, não digo a loja. Assim, por que ela já não cancelou essa relação comercial? Os Bolsonaros vão arrastar o nome da Copenhagen, já estão arrastando o nome da Copenhagen para o esgoto, para o lixo. E ela não faz nada. Então, e ela não fazendo nada, passa a impressão de que ela tem culpa no cartório também, que ela foi conivente com isso. Então, assim, se ela não quer tomar uma medida, vai ficar muito ruim para ela. Era para ela assim, ter saído na frente, se ela tivesse uma boa assessoria e não tiver culpa do cartório, né, ela tinha que ter saído na frente, aberto, se desculpado com o público, dizer que a empresa não corrobora com esse tipo de coisa. Então, o que está acontecendo agora? Uma franquia da Copenhagen, portanto, a Copenhagen está sendo arrastada para dentro de um inquérito policial gravíssimo de lavagem de dinheiro. Então, me estranha que a franquia não tenha tomado uma atitude. A franquia que tem nome, que tem credibilidade, acho que tem quase um século, mais de um século funcionando no Brasil. Tem que ser, né? Tem que tomar alguma medida, senão fica parecendo que ela também está sendo conivente com isso. Sim. Falando em rachadinha, vamos para uma informação que saiu há pouco. A revista Veja divulgou alguns áudios
da Márcia, que é a mulher de Fabrício Queiroz, esse celular dela foi alvo de busca e apreensão em dezembro passado, e esses áudios mostram, de alguma forma, essa percepção sobre o potencial explosivo da Márcia, da mulher do Queiroz. São áudios trocados com a advogada Ana Flávia Rigamonte, que foi contratada por o ACEF, inclusive, e ela se mostra bastante abalada emocionalmente, reclama do fato de Queiroz ser obrigado a viver escondido, e, bom, parece ser, inclusive, um áudio que aponta, de alguma forma, sinais para o governo Bolsonaro e para o presidente Jair Bolsonaro, né, Leandro? A gente já vai ouvir esse áudio, a gente está separando, mas vamos já começar conversando um pouquinho com o Leandro e daqui a pouco a gente ouve juntos. Isso, eu já ouvi os áudios, assim, eu confesso que sou um diabo velho já da imprensa, eu achei aquilo um pouco teatral. Mas teatral ou não, aquilo não foi feito para ganhar o Oscar, Thalita. Aquilo foi feito para mandar um recado muito, muito direto, muito duro, muito poderoso para a família Bolsonaro. Ou vocês nos ajudam, ou seja, ou os Bolsonaros livram a cara de Márcia Queiroz definitivamente, ou eles vão abrir o bico, porque Márcia já não tem nenhum mais, o estado emocional dela está aos frangalhos. Eu não duvido que esteja. Né? Por mais bandido que as pessoas sejam, elas acabam, né, na esperança de que nunca vão ser pegas. Mas depois que são pegas, entram em depressão, sofrem, né? E quase sempre abrem o bico e contam o que sabem. Então, assim, a divulgação desses áudios, ou seja, a difusão desses áudios, o vazamento, na verdade, desses áudios para a revista Veja, foi exatamente para que isso se tornasse público. E, por um lado, se você dá um recado muito duro para os Bolsonaro, você também tem ali um teatrinho para criar uma empatia com o público em geral. A não ser que você seja um sociopata, você de alguma forma se comove com alguém que está sofrendo, que está em depressão, que está, enfim, que talvez tenha sido arrastada para dentro desse esgoto pelo marido. São coisas a saber, né? Eu não sou juiz, não costumo fazer julgamento prévio, mas do ponto de vista prático, né, do ponto de vista político, foi um checkmate da família Bolsonaro, desculpa, um checkmate da família Queiroz na família Bolsonaro. Vamos ver qual vai ser o próximo movimento do Palácio do Planalto, né? Por isso, porque voltou a soar um alarme ali no Palácio do Planalto de qualquer forma, né? A gente tem o áudio agora, vamos ouvir o áudio e daqui a pouco a gente comenta dos impactos dessa história toda. Vamos ouvir juntos. Estruturando a nossa família está desmoronada, Ana. E eu estou, assim, emocionalmente abalada. Minha depressão sei que voltou porque eu vivo chorando pelos cantos. Eu vivo chorando, entendeu? A minha vida, eu sempre fui uma mulher muito forte, mas eu não estou aguentando essa onda. Tá aí, não estou aguentando essa onda. Voltando àquilo que eu estava comentando, só um alarme ali no Palácio do Planalto, né? Bolsonaro está nessas viagens ao Nordeste, nesse clima de reeleição, de período eleitoral, e agora talvez essa preocupação volte a ser ponto central no governo. Eu acho que nunca deixou de ser. Essa é uma espada pendurada na testa do Bolsonaro dia e noite. O que ele tem feito é administrar isso bem. Né? Você mesmo comentou mais cedo como demora as investigações da rachadinha, como elas são complexas, né? Toda hora tem ações no STF, tem ações no STJ, tem ações na Justiça Comum, tem recursos em cima de recursos, pedidos, pressões políticas, enfim, demora. Demora porque é o filho do presidente, demora porque envolve uma família ligada às milícias no Rio de Janeiro. E as milícias do Rio de Janeiro estão obviamente, infiltradas no Estado do Rio de Janeiro, assim, na engrenagem estatal do Rio de Janeiro, e também no Poder Judiciário. Então, claro, vai demorar. A gente vai estar sempre precisando que alguma dessas engrenagens se movimente no meio de pressões muito fortes para elas não se movimentarem. Mas assim, o Palácio do Planalto não pode desprezar que está sob risco. Essas viagens do Bolsonaro ao Nordeste, uma tentativa agressiva de conseguir votos, né, numa região onde ele foi derrotado, na verdade, e hoje existe um consórcio de estados contra ele,
essa tentativa ela fica um pouco minimizada com essa pressão relativa ao processo das rachadinhas, porque Bolsonaro não pode desprezar isso como um acontecimento qualquer. É um acontecimento que pode levar o filho dele mais velho para a cadeia, e isso desencadear uma série de problemas políticos que podem levar ao impeachment dele, por exemplo. Então, ele não está desprezando isso. É um caso muito sério. O Palácio Planalto já deve estar mobilizando todos os seus robôs da internet para resolver esse problema, porque é assim que eles reagem normalmente. Sim. Deixa eu comentar um último assunto com você. A gente deu ali logo no começo das notícias duas imagens bem contrastantes, né? Ali no sul, as pessoas enchendo hotéis para ver o fenômeno raro do nevar no Brasil, e em São Paulo, fiscais da prefeitura despejando ali as pessoas de uma praça, recolhendo as barracas, cobertores. Inclusive, a gente tem noticiado quase que semanalmente esses despejos e reintegrações de posse que têm acontecido pelo país todo, isso num momento de pandemia. A gente conversou ontem, inclusive, com o defensor público do Estado de São Paulo, e ele fala como o Poder Judiciário tem sido um dos maiores violadores de direitos quando permite situações como essas, né? É realmente muito lamentável isso que a gente tem acompanhado todas as semanas, né, Leandro? É muito simbólico das relações sociais no Brasil, e não do Brasil de agora, do Brasil de sempre, né? Lá no Sul, as pessoas estão pagando para sentir frio. Estão pagando, devem ser hotéis caros e tal, com roupas caras e compradas em viagens à Disney. Então, e elas estão pagando para sentir frio. Enquanto em São Paulo, as pessoas estão sendo brutalizadas durante o frio. Assim, é claro que num país minimamente decente, com um poder judiciário minimamente decente, e com um Ministério Público que não estivesse completamente contaminado pela ideologia pequeno-burguesa da nossa classe média, essas coisas não aconteceriam, Thalita. Agora, como não há nenhuma consciência de classe, o soldado, o gari que vai ali fazer esse serviço, ele também está fazendo o mesmo serviço sujo. Não tem, que ninguém se engane. A ausência absoluta de consciência de classe e a ausência de discussão de lutas de classe no Brasil, pela esquerda principalmente, né, porque para a direita não faz sentido, é que gera essa situação. Assim, as pessoas se normalizaram, pessoas que moram na rua, no inverno, uma onda de frio desgraçada como essa, não sendo colocadas na chuva, porque tem uma determinação do gestor municipal, estadual, que seja, que a polícia e o serviço de limpeza vai lá e joga essa gente na rua. E fica por isso mesmo. Né? O Ministério Público não intervém, o Poder Judiciário não intervém. Então, é a barbárie a qual chegamos, né? Infelizmente. Sim, muito triste isso tudo. Leandro Fortes, muito obrigada pela participação. Bom final de semana para você e até semana que vem. Muito obrigado, Thalita. Bom fim de semana a todos.